Bom, creio que está na hora de darmos início então a este nosso encontro aqui. Em primeiro lugar, eu quero agradecer-vos a vossa presença, como é óbvio que sem vocês isto não seria nada, no fundo. Agradecer à Catarina a sua presença aqui connosco e para dizer que o título que escolhemos para este nosso encontro é Justiça na Economia. É um título que, na realidade, se adequa aos tempos que atravessamos. Infelizmente, temos na pele, podemos observar todos os dias, a injustiça, neste caso, da economia sobre as nossas vidas. Portanto, é um título que é algo que escolhemos para debater hoje, que muito tem a dizer-nos no nosso cotidiano, embora por vezes não queiramos ou queremos passar ao lado dele, mas é um facto que nos afeta a todos. E justiça na economia, porquê? Porque para nós a economia é um instrumento para a justiça, é um instrumento para tornar as pessoas mais iguais, para diminuir a desigualdade. Deve ser assim, pelo menos. Infelizmente, o que nós temos verificado nestes últimos anos, sobretudo, isso é que cada vez mais a economia está a servir para criar desigualdades. O que, de facto, é muito mau para todos nós. Nós notamos isso não só no nosso país, mas a nível global. O que está a acontecer é, de facto, uma cada vez mais desigualdade criada por opções económicas que se tomam e com as quais nós, o povo, que não está destes assuntos, sofre no dia-a-dia. E é exatamente para falar nas opções económicas, nas propostas que se inserem neste âmbito e que irão certamente constar das propostas do caderno eleitoral do Bloco de Esquerda, que nos encontramos aqui hoje para falar sobre elas. E a Catarina Martins vai, sem mais delongas, vai falar sobre elas e provavelmente estará depois disponível para um pequeno debate sobre estas mesmas propostas. Muito obrigado. Vou tentar falar de pé e aqui, pode ser, porque o meu 1,5 m não me aconselhei para ali e eu gosto mais de falar de pé, sinto mais à vontade. O que eu propunha fazer, boa noite a todos e a todas, primeiro, o que eu me propunha fazer, se vos parecesse bem, é dar um pouco conta do que é o debate que nós temos feito sobre as necessidades e sobre o que deve ser o manifesto eleitoral do Bloco de Esquerda nesta altura, com mais pormenor até sobre aquilo que nós já apresentámos no dia 30, sobre exatamente isto, justiça na economia, como é que a economia tem sido um instrumento de maior desigualdade e qual é a proposta do Bloco de Esquerda para que a economia seja um fator de igualdade e de redistribuição de rendimento, e depois também, muito brevemente, dos outros eixos que iremos apresentar, que iremos debater na Conferência Nacional já do próximo fim de semana, no dia 21 em Coimbra, para que estão todos e todas convidados, é bom que seja debatido, e com esta certeza, ou seja, a conversa está em curso. Todos estes momentos são momentos de construção de proposta que se querem participados. O programa eleitoral do Bloco de Esquerda será aprovado na Mesa Nacional de 5 de julho. E, portanto, cada um destes momentos que estamos a ter de conversa, de debate em cada um dos sítios do país, é uma forma de nós acrescentarmos, de nós termos ideias, de alargarmos. E, portanto, iria a esta parte da justiça na economia, este primeiro pilar da nossa resposta, para depois também debatermos este e todos os outros. Nós consideramos que era importante, neste momento, o Bloco dar resposta àquilo que foram as principais transformações na economia e na sociedade portuguesa por via da política da austeridade. Ou seja, o Bloco de Esquerda tem uma visão, com certeza, ampla sobre muitos setores da sociedade, sobre o qual temos debatido, temos tido programa. Lembro que em 2009 tivemos um programa muito completo sobre todas essas áreas, sem abandonar nenhuma luta, sem abandonar nenhuma área. Como é que nós olhamos para o que aconteceu no país nestes anos e como é que lhe respondemos? Nestes anos de austeridade tem acontecido uma tripla transferência de rendimentos no nosso país. Por um lado, uma transferência de rendimentos do trabalho para o capital.
Por outro lado, uma transferência de rendimentos entre o que era público para rendas privadas. E, finalmente, uma transferência de rendimentos do que era do nosso país, do que aqui estava, para o exterior. E é esta tripla transferência que nos vem empobrecendo que queremos responder. Esta tripla transferência tem sido feita de vários modos. Um deles é logo o ataque aos salários. Nunca os salários em Portugal representaram tão pouco do rendimento nacional do nosso país. Para terem uma ideia, depois do 25 de Abril e quando se começou a construir o Estado Social, os rendimentos do trabalho, salários, pensões, chegaram a representar 70% do todo do rendimento nacional. Agora representam 43%. Nestes poucos anos baixou de mais ou menos metade do rendimento, os rendimentos de trabalho eram mais ou menos 48, pico, portanto estavam ali a quase 50%, já era pouco, já era desigual, já era injusto e rapidamente vieram para 43%, foi uma queda abrupta. Ou seja, o país está mais pobre, o país produz menos, há recessão, há falências, há muito menos gente empregada, mas para além disso também ficou muito pior distribuído. Ou seja, à medida que o país ia perdendo riqueza, quem vive do trabalho perdeu muito mais do que o capital. É por isso que nós vivemos esta situação absurda de termos 1 em cada 3 crianças em situação de pobreza, ao mesmo tempo que dispararam o número de milionários no país. A austeridade é uma forma de fazer excêntricos, um bocadinho como o Euromilhões, à conta das nossas vidas e da desigualdade que cria. Esta desigualdade, esta transferência foi feita de várias formas. E, portanto, para lá da questão da justiça da economia, uma das questões centrais será o trabalho do nosso programa e já lá irei. Nos anos de austeridade foram destruídos 600 mil postos de trabalho. E o salário é a primeira forma de redistribuir rendimento, ou seja, tanto o desemprego foi a primeira forma de fazer esta transferência de rendimento do trabalho para o capital. Para além disso, os empregos que são criados, e a pergunta que temos de nos fazer é a qualidade de emprego, são precários. Ou seja, aos poucos empregos criados não alteraram, não compensaram de forma nenhuma o que foi destruído e, segundo o Banco de Portugal, 9 em cada 10 empregos criados são precários. E destes 9, 6 são estágios financiados pelo Banco de Portugal, financiados pelo Estado, pelo IFP. Ou seja, o dinheiro público está a servir não para fazer investimento que gerasse emprego, não para ter emprego, por exemplo, na saúde, onde falta gente todos os dias, ou na escola, onde falta gente todos os dias. Não, o dinheiro público está a ser utilizado para financiar empresas para contratarem pessoas como estágios, ou seja, de forma precária. E tudo isso tem vindo a fazer estas transferências de rendimento. E ao mesmo tempo que o valor do trabalho descia tanto, porque aumentaram as horas, diminuíram os feriados, bem, tudo o que foi feito, e cortou-se os salários, do ponto de vista fiscal, tudo isto foi agravado. O IRS foi subindo assim, 30% que subiu o IRS, sempre a subir. Subiu o IRS com a sobretaxa, subiu com as alterações nos escalões, foi sempre subindo. Ao mesmo tempo, o IRC foi sempre a descer. E, portanto, hoje, uma empresa altamente lucrativa em Portugal paga menos imposto, tem menos taxa efetiva de imposto do que um trabalhador com um salário de 700 ou 800 euros. E é este o absurdo que nós vivemos. Assim como vivemos o absurdo, por exemplo, do IMI ter subido de tal forma que há pessoas que estão a ser penhoradas pelas finanças na sua habitação porque não conseguem pagar o IMI da habitação e ainda por cima ainda estão a dever a casa ao banco. É este todo o absurdo que vivemos. E enquanto isso acontece, os fundos imobiliários só pagam 50% de IMI e, por exemplo, a Igreja, os partidos políticos ou os colégios privados pagam 0 de IMI. Esta é a realidade que temos. E, portanto, a primeira proposta de justiça na economia do Bloco de Esquerda é uma reforma fiscal que altere radicalmente este estado de coisas. Ou seja, acabar com a sobretaxa, é uma sobretaxa não progressiva, colossal sobre quem trabalha, que retirou tanto poder de compra, voltar a ter os antigos escalões de IRS, porque são mais progressivos. Porque há pessoas que de repente subiram de escalão e ficaram a pagar tão mais de imposto quando o seu salário está mais pequeno, mas, ao fazer isto, voltar ao IRC à taxa que estava, porque o IRC desceu 2 vezes, das 2 vezes nos disseram que o IRC estava a descer para criar emprego e investimento e não veio nenhum investimento novo para Portugal que gerasse emprego, pura e simplesmente puseram os trabalhadores a pagar a borla que estava a ser dada ao capital, não houve nenhum investimento novo.
O único investimento que veio para Portugal foi uma nova linha de montagem da Auto Europa, e a Auto Europa já cá está há anos, não tem nada a ver com o IRC, portanto, acabar com essa descida de IRC, voltar a ter, e ter uma série de formas de taxar fortunas que não possam fugir para outro país. Ou seja, não só ter um novo escalão de IRS sobre os rendimentos mais altos, de todos, aliviando o IRS de todas as outras pessoas, portanto, a salários mesmo muito altos, rendimentos muito altos, um escalão, como tributar as empresas sob a sede efetiva, ou seja, para não deixar, o que acontece neste momento é que as empresas do antigo PSI 20, hoje PSI 18, estão quase todas com a sede na Holanda e não pagam cá impostos. Mas há maneiras do Estado se proteger disso. O Estado pode obrigar a que exista um conceito de sede efetiva para tributar impostos, pode tributar ativos financeiros que não sejam produtivos, ou seja, que não sejam investimento, que não sirvam para nada, pode ir lá tributar, ou seja, há uma série de formas de tributar as grandes fortunas, o dinheiro que está parado, o dinheiro que é só para troca financeira e que não faz nada de produtivo. E o que nós nos propomos para equilibrar, para fazer essa justiça na economia, é, em primeiro lugar, isso. Fazer baixar o IRS para quem vive do seu trabalho e aumentar, fazer quem tem lucros pagar sobre os seus lucros, não deixar fugir e ter aquilo que nós chamamos de imposto sobre grandes fortunas e que, de facto, é um conjunto de taxas para não deixar fugir quem mais tem. Porque o imposto simplesmente não chega, porque, como sabem, têm muitos bons advogados para fazer planeamento fiscal e põem a sede noutro sítio qualquer. Portanto, aquilo a que nós dizemos imposto sobre grandes fortunas é, de facto, um conjunto de taxas diferentes sobre património muito alto, ativos financeiros muito alto, para não deixar que fujam para o outro lado. Simultaneamente, no IMI, defender quem tem habitação própria permanente. Muitas vezes foi obrigado a comprar a casa pelo sistema que estava instalado, que não havia possibilidade de arrendamento, está com a dívida para a vida ao banco, que a taxa de IMI da habitação própria permanente seja mais baixa, ao mesmo tempo que a taxa, que toda a gente tem estado isento, a Igreja, os partidos políticos, os colégios privados, os fundos imobiliários, passem a pagar IMI e, claro, as casas devolutas, aquelas que estão vazias, na mão da banca, à espera que o mercado imobiliário mude, passem a pagar muito mais IMI, porque nós não podemos ter gente sem casa e casas vazias no nosso país. Portanto, o primeiro ponto é esse, reforma fiscal, depois com vários pormenores poderemos discutir se quiserem. Pois há um segundo ponto essencial no nosso país para ter justiça na economia, que é uma disputa forte que está a acontecer em toda a Europa e que nós vamos a ela também. E tem a ver com a dívida pública. Nós temos tido o governo bastante contente porque os juros da dívida estão baixos. E é verdade. O Banco Central Europeu, depois de muito tempo sem fazer nada, decidiu ser uma garantia da dívida dos países da zona euro, porque estava tudo mais ou menos a ir por água abaixo, e os juros da dívida diminuíram. O problema é que o montante da dívida em Portugal é de tal forma alto, e os vários acordos, as várias vendas de dívida que foram feitas ao longo do tempo são tantas, que neste momento Portugal gasta mais em juros da dívida do que em qualquer outra área de intervenção do Estado. Para terem uma ideia, a educação são 6.500 milhões de euros por ano. O Serviço Nacional de Saúde são 8.000 milhões de euros por ano. E a dívida são 8.900 milhões de euros por ano, só em juros. Todo o dinheiro que nós pagamos nos nossos impostos, com a carga fiscal tremenda que temos e que vai direitinho para fora do país em juros da dívida. Não serve para investir, não serve para criar emprego, não dá educação, não dá qualificação à população, não garante saúde pública, não garante qualidade de vida, não. Sai simplesmente do país. E se Portugal continuar a cumprir com esta mania do bom aluno que se vai atirando do abismo, as imposições europeias, significa que, a partir do próximo Orçamento do Estado, a este valor monstro, é preciso acrescentar a cada ano mais 1/20 da dívida que ultrapassa os 60% do PIB. Isto parece muito complicado, mas basicamente é preciso pagar, além destes juros todos, pagar na dívida um extra de 5.800 milhões de euros. É quase o que se gasta em toda a educação durante um ano inteiro. E isto não é possível. Porque o país não tem emprego, porque o país não tem salários dignos, porque há urgências em ruptura, porque as escolas não começaram o ano letivo, porque há alunos com necessidades especiais que estão até hoje à espera do apoio que nunca tiveram, porque há tanta coisa no nosso país que se está a desfazer e, portanto, nós precisamos é de investir, não podemos cortar mais. É impossível. Portanto, a proposta que nós fazemos é renegociar a dívida. Não é nova. Quando nós a fazíamos há uns anos chamavam-nos caloteiros, não há agora ninguém
que não perceba que é preciso renegociar a dívida. E mais, o Estado português, o governo português, tem vindo a renegociar a dívida, pela simples razão de que é impagável. Quando chega ao montante, renegocia mais um prazo, troca umas dívidas, não pode pagar, é impossível. Só que o tem feito sempre, sem alterar as regras do jogo da sangria do país. Porque faz sempre o mínimo possível para adiar o pagamento e continuar a fazer austeridade. E porque não saiu ainda da lógica criminosa para o nosso país, de uma dívida que, como tem rating lixo, ou seja, os mercados chamam a nossa dívida lixo, é o que as agências de notação financeira classificam. Por muito que o governo se gabe dos juros baixos, continuamos a ter rating lixo. E continuamos a estar dependentes dos mercados que nos dizem que o rating é lixo e fazer tudo o que eles mandam. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quem compra dívida pública portuguesa não são fundos de longo prazo. São fundos especulativos que apostam contra o nosso país. Além de comprarem dívida, fazem coisas chamadas CDS, Credit Default Swaps, isto tem tudo nomes muito complicados, mas basicamente é como um jogo de casino. Eu compro dívida e ao mesmo tempo compro um produto financeiro que aposta se o país vai ou não pagar. Nós estamos na mão de credores, ou seja, aquilo que chamam credores, além dos institucionais, e já lá vou, os privados estão a apostar contra o país. E o que nós defendemos é que é preciso uma renegociação da dívida com todos, privados e institucionais, e que faça o seguinte, em relação aos institucionais, que é a Troika, não é o FMI, o Mecanismo de Estabilidade Financeira, o Banco Central Europeu, que basicamente têm de assumir connosco a responsabilidade da situação do nosso país económica. Essa é, aliás, a batalha que a Grécia está a fazer, que é muito difícil. Eu não ia prolongar-me sobre ela, mas depois podemos também conversar sobre ela, porque julgo que é muito relevante para os tempos que estamos a viver. Mas, enfim, o memorando da Troika foi em boa medida desenhado também por estas instituições, pelo PSD, pelo CDS e pelo Partido Socialista, como sabem. E estas instituições diziam-nos que depois destas políticas foram corresponsáveis pela ideia que depois destas políticas a dívida pública estaria numa trajetória controlada e o déficit também. E isso não aconteceu. Nós não atingimos ainda, mesmo depois de termos cortado tudo e termos vendido o país todo ao desbarato, ainda não conseguimos o déficit que era suposto termos atingido há 2 anos. Segundo o que estava no memorando da Troika. E a nossa dívida, que devia estar já numa trajetória descendente e em 114% do PIB, está em mais de 130% do PIB. Nada do que disseram aconteceu. Provavelmente porque as metas também não eram o que interessava. Como sempre disse Jean-Claude Juncker, as metas não interessam, por isso é que sempre renegociaram metas. O que lhes interessavam eram as políticas que transformam o país, as leis laborais, o Estado Social, as privatizações, etc. Mas, portanto, é preciso ter uma renegociação da dívida que corte na dívida institucional, que corresponsabilize estas entidades pelo que aconteceu. Porque se não corresponsabilizarmos os credores institucionais, acontece o mesmo que aconteceu na Grécia, que fez uma renegociação da dívida só com os privados e ficou pior do que estava. É preciso, portanto, exigir as responsabilidades aos credores institucionais. E quanto aos privados, é preciso ter outra relação. E há experiências históricas de como pode ser feito. Há até cálculos que dizem que se Portugal prolongar muito os prazos e descer muito os juros, nem precisa de cortar nos montantes. Mas, enfim, num processo de renegociação, debate-se, renegocia-se, é preciso mostrar força, é preciso mostrar determinação e chega-se a uma conclusão. Mas há algo que nós sabemos que já foi usado na Europa, que foi depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha passou a ter os juros indexados ao crescimento económico. E esta deve ser uma reivindicação forte nossa. Porquê? Para, em vez de termos credores que apostam no default, na falência do país, termos credores que sabem que ganharão mais quanto maior for o crescimento económico do país. Porque essa é a única forma de algum país alguma vez equilibrar as contas públicas, criando emprego e tendo dignidade na nossa vida todos os dias. Nós queremos contas equilibradas porque toda a gente quer um país com contas equilibradas. O problema é que nenhum país tem contas equilibradas se estiver cada vez mais pobre. A pobreza não paga dívidas e nós não aceitamos que se cumpra todos os contratos, até os mais lesivos, com os credores, ao mesmo tempo que não se cumprem os contratos com os salários dos funcionários públicos ou com os pensionistas. Portanto, basicamente, o segundo eixo da proposta é este mesmo: renegociar a dívida para libertar recursos. Estas propostas de uma reforma fiscal e de renegociar a dívida, juntamente com cumprir as decisões do Tribunal Constitucional, ou seja, pagar por inteiro os salários dos funcionários públicos e manter as pensões, porque que se saiba, os funcionários públicos não passaram a trabalhar menos para estar a ganhar menos, pelo contrário, trabalham mais, e se o Tribunal Constitucional diz que é inconstitucional, a discussão não é se é devolvido de 20 em 20 ou de 40 em 40, tem de ser, é preciso repor os salários, assim como as pensões, que são um contrato que é feito.
Com estas medidas de reposição de salários, de deixar de proteger as pensões, de fazer uma reestruturação da dívida que ponha a dívida em valores próximos dos 60% do PIB e os juros indexados ao crescimento da economia, e com uma reforma fiscal que vira o jogo, o que nós somos capazes de fazer, repondo também os apoios sociais essenciais, nomeadamente o abono de família, que foi cortado a 500 mil de crianças, e o apoio às pessoas em situação de desemprego que estão na carência económica, e que, só para que saibam, custa menos de metade do que custou o novo banco dar subsídio de desemprego a todas as pessoas desempregadas em Portugal que estão sem nenhum apoio. Portanto, nós temos dinheiro para isso. Se tivermos para o BES, temos com certeza para os desempregados. Mas, como digo, com estas medidas conseguiríamos duas coisas. A primeira é que o rendimento das pessoas, todos os meses para viverem, fosse devolvido em rendimento às pessoas 6 mil milhões de euros que foram retirados ao longo destes anos. 6 mil milhões de euros para todas as famílias, não é para cada uma. Mas isto pode significar coisas tão simples como uma família com salário médio, com 2 filhos, ter por mês mais 200, 300 euros para viver, porque foi precisamente aquilo que perdeu nestes anos e de que precisa para ter uma vida com o mínimo de dignidade. Por outro lado, proposta a proposta permite libertar para haver investimento, para poder haver crescimento económico, para se criar emprego, porque é isso que precisamos, de emprego com dignidade. Emprego, porque o salário, o emprego é o essencial, é o que faz a dignidade, é o que faz o Estado Social e é o que faz o crescimento económico, permite libertar para a economia investir mais de 3 mil milhões de euros. Esta é a nossa proposta, devolver rendimento às pessoas, equilibrar o jogo e dar capacidade ao país de fazer investimento para criar emprego. E depois, claro, isto em grandes linhas foi o que apresentámos já no dia 30 de maio, e depois, claro, as propostas para as outras áreas, desde logo o trabalho, em que a reconstrução da contratação coletiva é essencial, porque a contratação coletiva foi praticamente destruída. De 2 milhões de pessoas com contratação coletiva passámos para 200 mil. O fim da contratação coletiva, que é uma tragédia para o país, é um drama em particular para todas as pessoas que são mais vítimas de desigualdade ou de discriminação. Piorou a situação das mulheres no trabalho e muito com o fim da contratação coletiva, como piorou a situação de todas as minorias, ou seja, o medo, a chantagem, o conservadorismo voltou em força e é preciso reconstruir a contratação coletiva pelos direitos de todas e de todas, pela dignidade, por isto de andarmos de cabeça erguida no nosso país. O Estado Social perdeu imenso. Temos um número de alunos por turma inexplicável, falta de professores, colapso nas urgências, não há médicos de família, a política cultural tornou-se uma anedota, praticamente não existe, na ciência estamos a perder todas as pessoas que podem sair do país porque deixaram de ter aqui capacidade para estar, política de habitação social praticamente não existe e o IRU está a expulsar pessoas das suas casas e, portanto, nas mais variadas áreas temos uma falência das condições de igualdade e de emancipação. Mas aqui nós temos a seguinte posição, não nos basta defender o Estado Social que tínhamos, porque o Bloco sempre foi crítico de uma escola que não ultrapassava as desigualdades que já existiam na sociedade. Como sempre foi crítico de um Serviço Nacional de Saúde que nunca deu um médico de família a todas as famílias. Como sempre foi crítico de uma política cultural que não era emancipatória, como de uma política de ciência que assentava na precariedade. E, portanto, o que nos propomos no Estado Social é defender o Estado Social como o pilar da solidariedade, da igualdade, da emancipação, que promove o desenvolvimento, permite a qualificação, a qualidade de vida, permite que um país cresça, no melhor sentido da palavra, mas não só numa lógica defensiva sobre o que tínhamos, mas numa lógica ofensiva de todas as emancipações e de todas as igualdades. Há depois um quarto ponto do nosso manifesto, que é o da justiça, e a justiça para nós tem várias áreas. Desde logo o acesso à justiça, que está dificultado por custas judiciais impossíveis e por um sistema que está praticamente paralisado e não funciona. É preciso mexer a sério. É preciso haver capacidade, é preciso haver um defensor público. É preciso que as pessoas possam ser defendidas face a uma administração e a uma máquina que as tritura sem elas terem capacidade de defesa. E é preciso exigir muito mais à nossa justiça, que é muito branda e, acima de tudo, muito lenta com o crime económico. É depois preciso combater a corrupção a sério, o que significa exigências de transparência, regimes de incompatibilidades e impedimentos, períodos de nojo, que não se possa passar do trabalho público para a empresa privada como se passa até agora, e que essas responsabilidades de transparência não são só dos deputados e dos ministros. Têm de ir para os gabinetes de quem faz os negócios em nome do Estado. E têm que estar também nas autarquias, porque é aí que também está boa parte do problema.
Mas entendamos-nos, sem controlar o poder económico não há combate à corrupção. Em 30 anos de alternância de governos PSD-PS, o BES esteve sentado em todo o Conselho de Ministros. Todos eles teve alguém do BES lá sentado e isso mostra bem boa parte do nosso problema. E, portanto, reverter privatizações, reverter PPPs, combater este domínio de grandes grupos económicos sobre decisões estratégicas da nossa vida e obrigar a transparência, conhecer os donos, não deixar que se escondam atrás de offshores, ir saber as cadeias de propriedade todas de quem faz negócios com o Estado ou de quem detém a comunicação social é essencial para combater a corrupção. Sem combate ao crime económico e sem uma transparência também no poder económico, não há combate à corrupção. Finalmente, para nós a justiça é, como sempre foi, o combate a todas as discriminações e desigualdades. Os imigrantes continuam a ser vítimas muitas vezes sem defesa, como as mulheres, como tantas minorias, e é preciso em todas essas áreas criar mecanismos para as pessoas fazerem valer os seus direitos. Os direitos também das pessoas gays e lésbicas, transexuais, direitos à adoção, tudo o que tem a ver com uma vida plena. Temos tido uma maioria conservadora de direita que acha que na economia o Estado não pode ter opinião. Na energia pode mandar o Estado chinês, nós não podemos ter opinião. Mas quando chega à vida das pessoas, à vida familiar das pessoas, já se pode decidir quem é que tem filhos ou quem é que não tem filhos. Vamos ser claros sobre isso. A liberdade, a felicidade, os afetos devem ser vividos por todas as pessoas de uma forma plena. E é sobre isso que nós lutamos. Lutamos também, claro, para que coletivamente a democracia valha alguma coisa. E é por isso que o último ponto do nosso manifesto é sobre bens comuns, capacidade produtiva e ambiental do país, porque bens comuns é o que nós temos de defender para que haja futuro. Bens comuns é a água, mas é também o subsolo marinho que Álvaro Santos Pereira concedeu a multinacionais canadianas para explorar nos Açores. É o subsolo. Bens comuns são os transportes coletivos que querem privatizar para depois andarem a pagar ao quilómetro, quer haja gente nos autocarros e no metro, quer não haja, como já fazem com as ex-scuts e os quilómetros de autoestrada. Bens comuns são setores estratégicos e monopólios naturais. Precisamos do controle público desses bens comuns para assegurar a defesa do ambiente, mas para assegurar também que podemos ter capacidade produtiva, industrial, agrícola e de pescas. Porque um dos maiores problemas do nosso país é o preço da energia e por isso ele deve ser controlado de uma forma pública. Porque não podemos continuar a ter um país que é completamente financeirizado. Nestes anos de austeridade, em que nos prometeram uma nova economia exportadora, de facto o que aconteceu foi que o mercado interno caiu de tal forma que a indústria que sobreviveu conseguiu vender coisas lá para fora, mas não passámos a produzir mais. E quando olhamos para o país hoje, vemos que a indústria produz menos agora do que produzia há 5 anos. A agricultura está menos presente do que estava há 5 anos, há menos terreno trabalhado e há menos emprego na agricultura. A pesca também desceu. E o único setor em Portugal que aumentou o seu peso no PIB e que até aumentou o emprego foi o setor financeiro e dos seguros. E por isso, vamos mesmo num muito mau caminho. Preocupar-nos com a ideia dos bens comuns e da capacidade produtiva do país é querermos verdadeiramente libertar-nos de uma economia do lucro fácil a curto prazo para uns poucos, à conta da vida de todos nós. E é isto que está em debate em grandes linhas e agora calo-me para podermos conversar todos sobre isto ou outra coisa qualquer.